Esses dias eu parei para pensar e analisar como os meus investimentos e a forma que eu investia no audiovisual mudou com o tempo. Coisas que eram prioridade alguns anos atrás passaram a não ser depois de um tempo, e coisas que eu não me importava muito depois de um tempo começaram a ser as coisas mais importantes. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como foram esses investimentos que eu fiz, quais foram os bons investimentos, os maus investimentos também, e para poder te ajudar de alguma forma a tomar boas decisões por aí. E ainda dizer aonde que hoje eu invisto a maior parte da minha renda com audiovisual. Bom, vamos começar então dividindo em 4 partes esse vídeo, tá? Bom, para começar, vamos falar do primeiro investimento que eu fiz, que eu acho que a maioria das pessoas fez, né? Que foi acreditar num sonho, foi acreditar que dava para viver de audiovisual. Num cenário onde eu não tinha nenhuma referência, não tinha muito incentivo também, não sabia como ia fazer dar certo. Eu acreditei, eu investi nisso, eu comecei a buscar formas de fazer dar certo. Eu acho que esse foi o primeiro e talvez o maior investimento da minha carreira. E aí, falando do primeiro investimento financeiro mesmo, acho que foi numa câmera. Foi depois que eu já estava fotografando, né? Já tinha uma câmera, deixa eu ver, essa aqui. Eu já tinha essa câmerazinha aqui, né? Que foi a minha primeira câmera, uma PowerShot da Canon, nem sei se ela funciona. Foi a primeira câmera que eu comprei, mas não foi com o intuito de começar a trabalhar. Foi mais por hobby, porque era uma coisa que eu sempre quis ter uma câmera, sempre tive vontade, mas não tinha condições, e com o meu primeiro salário, acho que eu já contei isso no Instagram, essa história, enfim. Com o primeiro salário, eu comprei essa câmera e a paixão por fotografar, por registrar as coisas, só aumentou. Então esse foi o primeiro investimento que eu fiz, e a partir do momento que eu decidi trabalhar com fotografia, aí sim eu comprei uma câmera de verdade, que eu acho que tá por aqui. Essa aqui. Esta câmera é uma 30D da Canon, tá até um pouco empoeirada aqui. É uma câmera que ela é só fotográfica. Eu vou contar essa história aqui em um outro vídeo, mas era muito caro o equipamento na época, né? Então eu tinha só esse cartão de 256, não sei se dá pra ver. É um cartão de 256, esse foi o primeiro investimento, mesmo assim, que eu falei, puta, eu vou encarar isso como uma profissão, eu vou encarar essa paixão como algo que vai me dar dinheiro e vai me dar sustento. Então esse foi o maior investimento, o primeiro investimento que eu fiz, né, na verdade. Foi essa câmera, onde eu comecei a ter meus primeiros clientes, ter meus primeiros trabalhos, as pessoas olharem um pouco diferente pra mim também, porque via que eu tinha uma câmera de verdade, né, uma câmera robusta. Fazia diferença você chegar com equipamento grande, né? Óbvio que hoje também em alguns momentos, algumas situações faz diferença, mas não é o que determina. Mas na época as pessoas me encaravam de uma forma mais profissional só por eu ter uma câmera desse tamanho, sabe? Desse porte. E óbvio que tendo uma câmera profissional, eu precisava aprender a operar essa câmera. E aí eu comecei a investir em conhecimento, comecei a investir em estudos. E isso foi o que me fez alavancar, foi o que me fez crescer. Tem uma história que eu conto aqui, né, nesse vídeo que tá aparecendo no card, que é sobre eu ter ou não feito faculdade, a experiência que eu tive de faculdade. E ali eu explico melhor como foi a minha forma de aprender a trabalhar com audiovisual. Eu tô falando de quase 15 anos atrás, então não tinha internet como é hoje, não tinha tanto acesso à informação, enfim, nesse vídeo aqui eu explico melhor. Se você tem curiosidade de saber como eu aprendi a fotografar, clica nele para você entender a história. Enfim, eu acho que essa foi a primeira etapa de investimentos que eu tive na vida, né? E depois, óbvio, que a gente começa a estudar, começa a evoluir, começa a ver as possibilidades. Se você tiver um equipamento melhor também, bom, e é óbvio que como todo mundo, eu também comecei de uma forma mais lenta a investir em equipamentos, trocar de lente, cartão, troquei de câmera, né? Eu peguei depois uma T2i, que também tá aqui. Eu comprei essa T2i, que foi a primeira câmera que filmava a minha. Então, a partir deste momento, eu comecei a fazer alguns trabalhos de vídeo, que foi o que me possibilitou a ampliar o meu leque de entregas, né? Tem até uma história interessante, que eu acho que vocês podem usar isso como exemplo, né? Eu comecei como fotógrafo e as minhas referências eram do pessoal aqui de São Paulo. Eu não morava aqui ainda, né? Mas eu tinha muita referência. Eu trabalhava bastante com banda, então eu tinha referência dos artistas, né? Dos fotógrafos que eu acompanhava, que era o Luringa, o Cezinha, Gustavo Vara. Então eu via os vídeos deles, material de backstage e tudo mais, como eles faziam. E aí eu percebi que eles estavam produzindo vídeos dos shows da galera, né? Então, tipo,
acompanhando o dia, o trajeto deles até os shows, quando chegava lá, como que era, enfim. E aí eu comecei a reproduzir isso lá no interior. Comecei aproveitando, né, que eu tinha essa câmera, essa T2i, eu comecei a fazer isso com os clientes de lá. Eu era contratado para fazer foto, e aí eu ia acompanhando eles, fazendo um videozinho, uma coisinha e tal. Depois de uns dias do show, eu entregava aquele material em vídeo para eles, e pô, o YouTube tava engatinhando, tava começando, né, já tinha alguns anos ali, mas não era tanto conteúdo assim. Então, para as bandas terem esse material, era bem interessante. E aí eles começaram, pô, até fechar mais show, começaram a ter uma visibilidade maior, só porque eles tinham esse videozinho. Eu comecei a fechar mais trabalhos também por conta disso. Muitas vezes eu nem ia fazer foto, ia só fazer vídeo. Então, eu comecei a ter mais produtos para oferecer para os clientes, né? Mas voltando aos investimentos, né? Tô só contando essa história porque a possibilidade, tendo um equipamento melhor, me possibilitou ter mais entregas. Foi isso que eu quis trazer para você ter mais essa noção. Bom, eu comecei a investir muito em equipamentos, né? E foi importante pro meu crescimento, pro meu desenvolvimento, pro mercado que eu estava atendendo, pros novos clientes que estavam chegando. Então, tudo isso começou a me ajudar muito. E quando eu abri a produtora, eu comecei a investir muito mais, eu investi mais pesado. Então, antes eu tinha um kitzinho de 2 luzes, pô, eu já tinha um kit com 6, 7, 8. Depois tinha 2 flashes, tinha um monte de coisa. Eu fiquei meio viciado em investir em equipamento. E isso acabou me dando um certo desespero, porque eu não tinha previsibilidade de renda. Eu tinha produtora, atendia alguns clientes, mas eu não tinha previsibilidade, eu não sabia quanto que eu ia receber. E eu tinha muitas parcelas, eu tinha uma responsabilidade fora os custos fixos da produtora, fora o pessoal que eu tinha que pagar. Eu tinha os custos de equipamento. Então quase não sobrava dinheiro no meu bolso, né, no final das contas. Como eu não tinha previsibilidade, eu acabava segurando muito caixa, mas ao mesmo tempo estava investindo. Então era meio bagunçado e eu não entendia o conceito de break-even. Eu vou explicar rapidinho aqui para vocês, só para vocês entenderem como que funciona. Break-even é quando você investe um dinheiro, por exemplo, você comprou uma câmera de 10 mil e uma lente de 5, investiu 15 mil no total. A partir do momento que você receber pelos seus trabalhos 15 mil reais, você começa a ter lucro. Eu não tinha essa noção, eu não sabia quando que os meus investimentos retornariam, se já tinham retornado, se ainda iam retornar, porque eu tinha um monte de coisa parcelado para frente, eu não sabia quanto que eu ia receber, então era meio bagunçado e isso começou a me dar uma certa ansiedade. E foi aí que eu desenvolvi o método de 0 a 10. Se você não sabe como que eu fiz para poder me livrar dessa ansiedade de não saber quanto que eu ia receber pelos próximos meses, para eu começar a investir de uma forma mais segura nos equipamentos que eu precisava, clica no link aqui embaixo do comentário fixado ou aponta seu celular pro QR Code para você entender qual foi o plano que eu apliquei para poder me livrar dessa ansiedade, dessa angústia de não saber quanto que a gente vai receber. Mas é muito importante você entender como funciona o break-even para você saber quando você pode ou não investir em equipamento. Então vamos supor que você vá receber pelos próximos meses, você tem contratos de 4 mil reais e pelos próximos 10 meses você está fechado com esse contrato. Então você vai receber 40 mil reais. Se você precisa de uma câmera de 20, você sabe que desses 40, 20 está comprometido nessa câmera. Então você consegue parcelar, sei lá, pelos próximos 12 meses para poder pagar esse valor. Você sabe que você vai receber essa parcela dos seus trabalhos que já estão fechados, desses contratos que já estão fechados. E então você tem mais tranquilidade para poder investir e também você sabe qual que é o seu teto de investimento. Você não vai fazer investimentos que você ultrapasse esses 40 porque você não sabe se você vai ter mais trabalhos. Então basicamente é isso. Esse foi um conselho que eu não tive e eu tô te dando aqui de graça para você aplicar isso na sua vida e você começar a se programar melhor. Bom, e aí o que eu sentia? Que quanto mais eu investia na produtora, mais eu tinha retorno. Então, se eu investia, sei lá, em 2 câmeras, eu conseguia ter 2 frentes trabalhando. Então, se eu investia em iluminação, eu conseguia não precisar alocar, eu precisava ter uma entrega, eu conseguia ter uma entrega melhor, então eu conseguia cobrar mais o cliente. Só que chega um momento que atinge um teto, o que você consegue repassar para o cliente e o que ele consegue perceber de valor. Então, chega uma hora que a gente cai nesse vício, cai nessa espiral de estar sempre investindo em equipamento, achando que a gente está agregando valor e conseguindo repassar isso para o cliente. Quando muitas vezes não, o cliente chega um momento que ele não percebe mais tanta
diferença e o seu valor, obviamente, pô, se você compra 20 câmeras, você não vai conseguir cobrar 20 mil reais por um trabalho, por uma diária. Chega uma hora que o seu valor, ele atinge um teto se você tá só baseado em equipamento. E aí eu percebi que eu investindo em educação, que eu investindo em conhecimento, eu conseguia ter uma entrega que não estava presa aos meus equipamentos. A forma como eu editava, a forma como eu trabalhava, enfim. O valor que eu estava agregando àquele cliente fazia diferença no valor final e não necessariamente baseado nos equipamentos que eu tinha. E então eu comecei a investir mais em educação, comecei a investir mais em conhecimento. Então eu aprendi a escalar, como que eu podia escalar com a minha produtora, como que eu poderia atender melhor um cliente, como poderia fidelizar, como poderia aumentar o LTV desse cliente dentro do meu negócio. Então isso veio tudo através da educação e não tanto por ter mais equipamentos. Então acho que a parte operacional, ela tinha chego ali no ambiente que eu estava inserido, ela chegou num patamar que eu não tinha mais para onde crescer. Então foi através do conhecimento, através da educação, que eu abri uma nova janela onde eu poderia faturar mais. Bom, e antes de eu começar a falar dos meus investimentos atuais, de onde eu estou investindo hoje o meu dinheiro, eu quero falar dos maus investimentos que eu fiz. O primeiro investimento que eu acho que não foi legal de ter feito foi numa faculdade EAD de artes visuais. Bom, eu acabei de falar, né, muito bem sobre investimento em conhecimento e educação, e agora eu falo que investir numa faculdade EAD foi um mau negócio. E foi, de fato, porque o curso ele era fraco, não tinha muita interação, a gente não aprendia muita coisa, era um modelo, era um sistema que não agregou nada pro meu negócio, sabe? A primeira faculdade que eu fiz ali, propaganda e marketing, eu conto essa história nesse card que tá aparecendo aqui, ele me ajudou em algumas coisas, teve várias coisas que foram proveitosas e de certa forma me impulsionaram para alguma coisa. Mas essa faculdade aqui foi só dinheiro jogado fora. Eu fiz 2 anos, eu acho, dessa faculdade e abandonei, eram 4, e aí eu abandonei e, sei lá, foi um dinheiro jogado fora que eu poderia ter investido em outra coisa. Outro mau investimento que eu fiz foi sociedade. Eu abri um estúdio com um cara lá na minha antiga cidade. Basicamente, eu tava sendo sugado. O cara não agregava em nada, o cara não tinha expertise nenhuma de mercado, nem de fotografia. Eu também não tinha tanto conhecimento de mercado, né? Eu era meio que o artista. Então, normalmente, quando você faz uma sociedade, você busca um cara que é mais artístico, né? Um cara que é mais mão na massa, visual ali, e um cara que é mais do operacional, um cara que vai atrás de clientes, o cara que negocia, o cara que cuida do financeiro e tudo mais. E o cara não era nenhum nem outro, na verdade. Ele era um cara que, me levou na lab ali, a gente tinha uma certa relação de amizade. Eu acabei confiando nesse cara, a gente abriu um estúdio, tava tudo no meu nome, aluguel no meu nome, um monte de coisa, e, acabou que a parceria não deu certo, acabou que eu me senti lesado em várias partes, e, enfim, acabei ficando com esse prejuízo. Então, esse foi um investimento mal feito. Então, tome muito cuidado quando você for fazer sociedade com alguém, analisa bem essa pessoa, vê se ela tem habilidades complementares à sua, se vocês são muito parecidos, se vocês não vão ter discordâncias, né? Porque discordâncias são o que faz uma parceria evoluir. É como um casamento, você precisa entender quem que é a pessoa que está do seu lado e não só acreditar no que ela fala, mas também no que ela mostra, como que ela é no dia a dia. Não entre em qualquer parceria, principalmente se você está começando, se você não tem tanta noção. Cara, trilha o caminho sozinho e depois você desenvolve essa competência de ter um parceiro. Eu acho que inicialmente a gente não precisa de sócio, principalmente no começo é importante você aprender todas as áreas ali que envolvem o seu negócio para depois você saber o que cobrar também. Então, esse é um conselho importante, tá? Outro investimento bem comum que a gente vê aí a galera fazendo, e eu fiz muito também, é investir em equipamento barato. A gente aprende com o tempo que o barato sai caro. Quantas vezes eu não investi num equipamento semelhante ao outro, por exemplo, uma lente que tem a mesma distância focal, só que é muito mais barata. Então a gente vai aprendendo com o tempo que às vezes compensa muito mais você investir no equipamento que é um pouquinho mais caro, ou sei lá, até bem mais caro, só que vai durar por muito mais tempo, você não vai ter dor de cabeça com esse equipamento. Então toma cuidado na hora de economizar com isso. Bom, e falando em barato que sai caro, deixa eu contar uma história de um investimento péssimo que eu fiz, que foi mão de obra barata. Eu fui contratado para fazer um trabalho numa empresa, né, que ficava no alto de um prédio, e a ideia era mostrar essa empresa pelo lado de fora, né, pegando toda a cidade de fundo e tudo mais, e então precisaria de um drone. Não tinha tantas pessoas na minha cidade que trabalhavam com drone, né, e eu não conhecia ninguém também de confiança
confiança, então eu comecei a pesquisar uma galera e tal. E aí eu encontrei um cara que, pô, na época ele deve ter me cobrado, acho que R$600, alguma coisa assim. Pô, tava dentro do orçamento, era um valor que eu já tinha destinado pra isso, né? Então eu entrei em contato com o cara e tal, a gente começou a conversar e tudo mais. E eu conversando com a amiga, eu falei, e aí, conseguiu o operador de drone e tal? Eu falei, consegui, cara, já tô fechando, tô negociando com ele aqui, vai cobrar R$600. Ele, não, calma aí, eu conheço uma pessoa que pode fazer bem mais barato pra você, já fez festa universitária comigo, não sei o quê. Eu falei, cara, mas já tô fechando com outro, já tô falando com ele aqui e tal. Ele, não, pô, relaxa, faz assim, ó. Esse cara que eu acho que vai cobrar uns R$300 de você, e aí você repassa esse dinheiro, pô, tô precisando também, não sei o quê, você me passa 200, você ainda fica com 100. Meu, não sei, tipo, já tô fechando com outra pessoa, não, acho que não é legal fazer isso, né? Voltar atrás da negociação pra poder te favorecer, mas, pô, você é meu amigo, tá precisando de dinheiro, beleza, vamos fazer isso aí. É, beleza. Chegou no dia do trabalho, o cara levantou o drone, a gente fez as cenas que precisava, e aí de repente o drone dele perdeu o sinal. Tava ventando muito nesse dia, né? Um detalhe importante, tava ventando muito esse dia. E o drone do cara perdeu o sinal. No momento que ele tava dando a volta atrás do prédio, a gente tava do lado de cá e o drone deu a volta. E no momento que ele perdeu o sinal, o drone veio e voltou. Conseguiu voltar, recuperou o sinal e voltou pra mão dele, desviou do prédio e voltou. Falei, cara, beleza, a gente já fez as cenas que eu precisava, a gente já deu a volta, já fez o orbitalzinho ali, pô, tá legal, já podemos encerrar aqui. Ele, não, pô, vamos fazer aquela cena que você queria, fazer o 360. Falei, cara, nem vai entrar o 360 no vídeo, né? Vai entrar só uma parte ali, sei lá, um movimento curto, não vou ficar o tempo todo mostrando o 360 do prédio, nem precisa disso. Por mim já encerrou. E aí o cara não, insistiu. Eu falei, beleza, cara, faz aí, mas por sua conta. Já tava ventando muito, o tempo já tava virando assim pra começar a chover. E eu já tava achando que não era seguro fazer. Ele bateu no peito e falou que conseguia fazer. E foi. Levantou o drone de novo, fez o mesmo movimento que ele já tinha feito antes, né? E aí, de novo, o drone perdeu o sinal e não voltava. Aí eu fiquei cuidando das coisas e ele mais o meu amigo foram procurar o drone, ninguém achava e tal. De repente, vem o recepcionista do prédio e fala, pô, vocês estão procurando um drone e tal? Eu falei, então. Ele falou, caiu ali no estacionamento. Eu falei, do prédio? O cara ele em cima de um carro. Eu falei, putz... Nessa hora meu coração gelou. Falei, bom, beleza, vamos lá ver o que aconteceu e tal. Na hora que a gente chega do lado do carro, tá a dona do carro extremamente estressada, brava e com razão, né? Porque, pô, tinha arregaçado o carro dela, caiu na parte da frente, no vidro ali, mas pegando um pouco ainda do teto. Então amassou muito, era um Phantom 3, eu acho que na época, pô, puta drone pesado, bateria gigante, e caiu e amassou o carro, cara. Enfim, resumindo a história, eu tive uma puta dor de cabeça pra receber desse cara, eu paguei a mulher antes, a gente combinou a gente falar pro cara que ela ainda não tinha recebido pra gente, e junto começar a dar pressão no cara. Enfim, foi um puta mau investimento, gente. Não façam, não economizem em profissionais. Se o cara cobra caro, existe um motivo, e se o cara cobra barato, também tem um motivo, né? Se você é um profissional que hoje cobra barato e gostaria de aumentar o seu valor percebido e não sabe como fazer isso, clica no link abaixo e assiste uma aula grátis do de 0 a 10. Essa aula mostra um plano de como você pode garantir uma renda consistente e previsível com audiovisual todos os meses. Então clica no link aqui embaixo. Bom, agora vamos falar dos investimentos atuais que eu estou fazendo dentro do meu negócio. Por incrível que pareça, hoje 90% da minha alocação de capital não está no audiovisual. Eu invisto muito pouco hoje em equipamentos, em estudos, até porque faz 15 anos que eu tô nesse mercado, faz 15 anos que eu venho acumulando conhecimento, conhecendo pessoas que suprem algumas faltas que eu tenho ali dentro, e também os equipamentos que eu já tenho hoje me atendem super bem. Quando precisa de alguma coisa nova, eu vou lá e alugo. Enfim, hoje eu não tenho mais aquela necessidade de estar investindo e trocando de equipamento, trocando de câmera o tempo todo, trocando de lente o tempo todo, sabe? Sempre acompanhando a tendência. Chega uma hora que a gente percebe que é mais algo do mercado de produção de câmera, a troca de um software, alguma coisa assim, para poder fazer você gastar dinheiro do que necessariamente uma necessidade. Hoje as câmeras, até câmeras mais antigas de, sei lá, 4 anos atrás, 3 anos atrás, elas atendem super bem. Não existe mais aquela necessidade de, sei lá, não existe um salto gigantesco de uma câmera para outra. Hoje a diferença ela é muito menor, não tem mais tanto para onde crescer, tanto para onde mudar.
Até porque as câmeras, por exemplo, hoje eu tô gravando com a Blackmagic. A própria Blackmagic, cada 6 meses sai uma atualização nova do sistema dela. Então não tem porquê eu estar naquela angústia, naquele desespero de ter que trocar de equipamento. Então, o que eu faço com os meus recursos? Com a grana que entra com o audiovisual? O audiovisual passou a ser um meio para mim. Então, quando entra o dinheiro com o audiovisual, que eu faço com o audiovisual, eu ramifico os meus investimentos. Uma dessas ramificações são os estudos. Embora eu ainda estude uma coisa ou outra de audiovisual, coisas mais pontuais, eu estudo muito de outras áreas. Eu estudo muito sobre negócios, eu estudo muito sobre marketing, eu estudo muito sobre vendas, redes sociais, YouTube. Tudo isso acaba me dando um know-how, me dando uma noção melhor para eu poder ajudar os meus clientes e também trabalhar o meu negócio. Tudo isso que está em volta do audiovisual acaba me dando um suporte maior do que eu ficar preso só naquele meio, só pensar audiovisual, só falar audiovisual e ficar bitolado só em audiovisual, só câmera, só lente, só edição, só o Premiere, só não sei o que, sabe? Abrir o horizonte, é isso que eu busco fazer. Eu tento enxergar coisas de outros mercados, não diretamente relacionados, não diretamente ligados ao nosso mercado, mas trazer isso para dentro e talvez criar algo novo, sabe? Talvez trabalhar uma forma nova de você entender o mercado, de você poder ter algo a mais para oferecer para os seus clientes. E outra coisa que eu estudo muito, que eu invisto em conhecimento, é o mercado financeiro. E isso me ajuda a investir em bons ativos que vão gerar renda passiva para mim. Isso eu olho como uma fonte de renda que vai cobrir os meus gastos de vida daqui a um tempo, que vai ser a minha aposentadoria. Não que eu queira já parar de trabalhar, mas eu ter essa fonte de renda passiva, onde eu não preciso trabalhar, onde eu não preciso estar ativamente ali trocando o meu tempo por dinheiro, me dá uma certa segurança, me dá uma tranquilidade maior de não só ter os meus clientes, mas também ter uma fonte de renda que está trabalhando para mim enquanto eu durmo. Então isso é muito importante e esse foi um dos melhores investimentos que eu fiz na vida, que foi estudar sobre o mercado financeiro, foi estudar sobre investimentos, sobre educação financeira, como gerir um negócio, de como ter um caixa saudável, de como ter uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência. Então, falando em investimento financeiro, eu tenho investido muito pouco em audiovisual, em equipamento, para ser mais específico. Acho que a última coisa que eu comprei foi o Holy Land. E a alocação dos investimentos que entram com audiovisual, eu estou investindo em cursos que são extra audiovisual, que me ajudam a ter uma base melhor, e também investimento em ativos que geram renda passiva para mim. Então, basicamente, são esses investimentos que eu faço hoje. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se esse vídeo te agregou de alguma forma, deixa seu like, deixa seu comentário aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E se você quer aprender formas de fazer renda passiva com audiovisual, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela